A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial. Mas o que é essa nova ordem mundial? No mundo atualmente já está começando a nova ordem mundial nas áreas judiciais, comerciais, econômicas, tecnológicas, as áreas dos ativistas e filosóficas, representando em todas estas áreas a nova ordem mundial, uma reorganização política internacional tendo como base uma constituição única e universal. Na visão do sociológico e estudiosos da futurologia, o mundo pode ser comparado com uma criança correndo desgovernada e sem controle, tornando-se assim necessário um adulto para tomar conta dela, né? Como querem hoje os líderes do mundo, né? Eles querem um único comandante que tome conta do mundo todo. Mas o que a Bíblia nos diz sobre essa reorganização política mundial e constitucional? Podemos observar nos relatos bíblicos em Daniel, Apocalipse e nos Evangelhos que podem dizer que, de fato, o mundo tende a ruir ao colapso governamental, e quanto mais passa o tempo, mais o amor se esfriará pelo aumento da iniquidade no coração do ser humano. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais vai chegando perto da nova ordem mundial começar a reinar. Lá em Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, na parte A diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? É esfriamento do ser humano, né? Esfriamento do crente ou esfriamento do cristão, né? Com as coisas de Deus. Já na segunda parte de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vamos dizer na parte B, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, você vê, vai vir primeiro a apostasia, depois vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Mas antes de se manifestar o líder mundial, orquestrada por Satanás, haverá cada vez mais conflitos, rumores de guerras, epidemias e fomes. Então é o que está acontecendo hoje, né? Rumores de guerra, epidemia, né? Essa Covid-19 está matando gente no mundo todo, a fome que está aumentando no mundo, né? Os rumores de guerras, conflitos, né, entre os povos, né, conflito na própria pátria, né, você vê que nos Estados Unidos, lá na Índia, em todo lugar do mundo está tendo conflito, até aqui no Brasil. Então diz a palavra lá em Mateus 24:6, diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, Deus fala que tudo isso vai acontecer. Não tem como a gente brecar. Não tem como a gente parar, porque é determinado por Deus tudo o que está acontecendo. Mateus 24:7 diz assim: portanto, levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. É o que nós estamos vendo, né? Principalmente terremotos, né? Está vendo terremoto em todo lugar. Até aqui no Brasil, que nunca teve, já teve. Então, veja que as coisas estão caminhando como foi determinado por Deus na Bíblia. Em Lucas 21:11 diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Então, esse problema poderia ser resolvido se não houvesse tanto interesse político, econômico e egoístico, né, envolvendo. Então você vê que os líderes são egoístas, né? Eles querem só para eles, né? Os políticos a mesma coisa. E a economia está cada dia piorando no mundo todo. Houve uma queda, né, muito grande na economia mundial. E para refazer vai ser difícil, porque as coisas estão cada dia piorando. Né? Mas isso tudo né? E na palavra fala que isso é o princípio das dores. Então veja que é o começo ainda. Onde muitos líderes hoje estão preocupados em ter poder e riquezas majestosas, mas não se importando com a vida dos seres humanos, ou não se importando
com as pessoas que vivem, né, naquela região, na região onde eles governam. Não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo, onde alguns líderes poderosos querem dominar o mundo para só eles reinarem absolutamente sobre todos. Quando vai ser a manifestação, né, do líder da nova ordem mundial? Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Lucas 21:20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, o líder mundial, né? Quando chegar lá em Jerusalém, ser cercado por vários exércitos, né? Então nós vamos saber que ali já é o sinal da vinda, né, desse líder da nova ordem mundial. Daniel 8:23. E ter sido quebrantada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. 8:23 Daniel. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Então veja que entrará, que é um líder espiritual aí, né? Entendido em adivinhações. Mas vamos ver, vamos um pouquinho para frente. Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e o forte, né, o forte de milagre, de manjares, né? Então, nós vamos ter o quê? Não vamos ter mais, vai acabar ali, né, os manjares. E sobre a asa das abominações, né, que é o diabo, virá o assolador, que vai vir ele manifestado, o diabo nesse assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então essa semana, metade da semana, muitos dizem que é 3 anos e meio, mas nós não temos certeza, né? Porque nessa profecia lá de Daniel fala das 70 semanas, né? Dos 70 anos que o povo ficou preso lá com Nabucodonosor, né? Lá na Babilônia, e transformou em 70 semanas, e essa última semana representa a vinda desse líder, né, da nova ordem mundial. Então não se tem base, né, porque na Bíblia não dá datas específicas, exceto o milênio, né, no Novo Testamento é o único que tem data específica. Daniel 11:36 diz assim: esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, né, sobre os deuses aqui em letras minúsculas, e contra o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, né? Profetizado por Deus, ou uma declaração, né, de Deus na Bíblia, que tudo vai acontecer. Não tem como brecar o que está acontecendo, tá? É desígnio de Deus. Apocalipse 13:5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, novamente, são 3 anos e meio, tá? Apocalipse 13:6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar de seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. 13:7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Como esse líder aparecerá segundo a palavra de Deus? Então, vai ser dessa maneira, ele vai lutar com todos e vai vencer. Porque Deus permitiu, Deus vai permitir. É como Deus permitiu que o diabo tocasse lá em Jó, em tudo que ele tinha, menos que o diabo tocasse em Jó, né? É a mesma coisa que está acontecendo. Aquela passagem de Jó representa claramente o que está acontecendo hoje, né? Que as pessoas vão perder famílias, vão perder seus bens materiais, vão perder dinheiro, vão perder seus amigos, né? Que lá na época eram os escravos,
e vai ficar aí sofrendo ainda, né? Angustiado, sofrendo com feridas, né? Como é hoje que está acontecendo, né? Em Apocalipse 13 aparece no cenário mundial o surgimento de uma aliança entre dois poderes terrestres. O primeiro representado por um animal saído das águas e o segundo, um animal saído da terra. Então vamos ver quem é o primeiro desses líderes da ordem mundial. Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13:11. E vi subir da terra, esse já é o segundo, né? Da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes de um cordeiro, e falava com o dragão. Então quem que são esses daí? Quem são? Vamos lá, a primeira besta, né, que surgiu das águas, representa um líder religioso, lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam convosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Atos 20:30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. São características de líderes religiosos, cristãos, na igreja que estão mais interessados em si próprio do que em cuidar do rebanho, né? Atraem pessoas através deles para buscar resultados rápidos que requeram pouco sacrifício. Então são líderes religiosos, a primeira besta, representa um líder religioso. Não sei de qual denominação que é. Não podemos afirmar. Muitos afirmam que é de lá, do X, é do Y, é do Z, não. A Bíblia não fala, a Bíblia não dá nome, ela só diz que vai ser um dentre nós, quer dizer, vai ser um cristão. A segunda besta, né, que saiu da terra, será um aliado político e a um Deus, né, é um Deus personificado no diabo, quer dizer, ele vai ser um Deus, mas está personificando o diabo. Esses dois poderes irão formar aquilo que a Bíblia revela no livro de Apocalipse, a nova ordem mundial. Dentro do contexto literário, né, do Antigo Testamento, essas duas figuras mitológicas são a representação do mal, considerando então que a política será reorganizada mundialmente, passando a existir apenas uma só forma de governo. Na Bíblia, esse poderio é chamado de anticristo. Então, na Bíblia, chama-se anticristo, né? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, veja aqui, né, já tem muito anticristo, aqueles que estão tudo contra os princípios de Deus, né? Hoje o mundo tende, né, ao comunismo e ao socialismo, né, que tira tira a moral, os princípios morais são jogados no lixo, né? Os governantes comunistas e socialistas e líderes sem qualquer princípio ético e moral, né? Então eles não têm princípio ético e nem moral. Eles vão ser esse tipo de líder que vai governar na nova ordem mundial, né? Esse vai ser o governante da nova ordem mundial. Olha quem ele é, 2 Tessalonicenses 2:4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Vai ser um homem. Ele vai sentar lá no templo de Deus. Onde é o templo de Deus? Lá em Jerusalém. Lá vai ser reconstruído, quando reconstruir novamente o templo de Jerusalém. Não é esse que reconstruiu aqui no Brasil, né? Tenha paciência, né? As pessoas querem arrumar coisa onde não existe. Está escrito claramente, ele vai ser aonde? Onde era o trono de Deus. Onde que era o trono de Deus? É lá em Jerusalém, no templo, né, que nós conhecemos hoje como o Templo de Salomão.
vai ser reconstruído e ele vai reinar lá e querendo ser Deus, parecendo ser Deus, mas não é Deus não, é o próprio diabo manifestado no homem. Esse poderio reinado reduzirá a humanidade e mexerá com a economia e a liberdade civil. Veja bem que eles vão acabar, né? Vão acabar, vai morrer muita gente, quem não aceitar vai morrer, vai mexer com a economia, porque eles vão ser os donos da economia, vai ser só na mão deles, né? Vai estar tudo na mão dele. E a liberdade civil, nós não vamos ter mais liberdade, nós não, aqueles que ficarem, né? Não vão ter mais liberdade. Depois vocês leem lá no livro de Apocalipse, no 13, o capítulo 13 e o capítulo 14, tá? Não vou falar que é um pouco extenso. Então, com a pandemia global da Covid-19, intensificou os que querem uma nova Constituição Mundial, onde tem se tornado cada vez mais forte. Então veja que hoje, por causa da pandemia, os valores morais estão sendo desprezados. Está morrendo gente aí a troco de dinheiro, a troco de papel. Estão se matando gente por poder, poder político, para saber quem é que pode mais. E estão usando disso, estão usando de vidas humanas que não poderia ser tirada, mas estão tirando para poder mostrar que eles são os bons. Eles são aqueles que estão na frente. Cuidado, não se engane com esses falsos líderes que estão escondendo as coisas, estão matando pessoas para poder subir, né? Subir no palanque e dizer e bater no peito que é eles que fizeram, eles que acabaram com isso. É mentira. Eles são os causadores de toda essa desgraça que o Covid trouxe. Não só aqui no Brasil, não, porque aqui é um país corrupto, totalmente corrupto, né? Lá fora nós somos mal vistos, mas muitos outros países, como a Itália, na Rússia, nos Estados Unidos, então a corrupção também é grande. Então veja que todos os governos há corrupção, porque no meio deles há muitos que estão querendo derrubar o governo democrático e botar o governo socialista ou comunista, né? Então vai reduzir a humanidade. Com a pandemia global da Covid-19, intensificou, né? E os que querem uma nova Constituição Mundial, onde tem se tornado cada vez mais forte. Já temos alguns eventos que acontecendo atualmente, né? Então tem a União aí, né? A União Europeia, né, que se uniu, tem o Mercosul, tem a Organização das Nações Unidas, né? Tem a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e a pior, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que causou pânico no mundo todo. Deu regras, impôs regras que fez muitas pessoas morrer porque eles falaram que aquilo não era científico. Mas eles mesmos tomaram, muitos deles tomaram esses remédios alternativos e enganaram o povo, porque eles querem, né, essa OMS, eles querem ter o poder sobre o povo. E daí que vai começar, é pela saúde. É pela saúde que vai começar a nova ordem mundial. Porque eles fizeram algo que deixaram muitos países de joelhos, né, acreditando nas falsas, né, promessas deles. E agora? Não prometeram aí, ó, a tal da vacina? Cadê? Que eles cumprirem. Porque o diabo não cumpre com aquilo que ele promete. Que ele é o pai da mentira. E quem acredita nele vai junto para o inferno junto com ele. Então veja bem, em muitas outras organizações, né, que se ajuntaram cada vez mais, né, para chegar o quê? A uma só ordem, a nova ordem mundial. Então eles estão se juntando para formar uma só ordem mundial, né? E nós já tivemos prova disso, né, com a OMS, né? Veja bem o que eu falei, que eu pus aqui, ó. A OMS, né, Organização Mundial da Saúde, que ditou regras para todo mundo, mas não foi tão eficaz como queria. Mas é só o começo, pois a cada geração esse acontecimento vai ficar mais perto de se realizar. Então, dessa vez eles não ganharam, mas nas próximas eles vão bater cada vez mais. Mas devemos saber que o único reino universal que reinará por séculos
é o reino de Deus, né? Através de Jesus Cristo. Né? Que Deus abençoe o nosso mundo. Né? Se você quiser ver mais, né, tem outras postagens também, que eu fui lá na postagem, essa é a número 81. A postagem de número 8 é Jesus Cristo e o Anticristo. Na 32, será que estamos chegando no final do mundo? Na 41, a grande tribulação, a grande batalha final. 42, o milênio, quando Jesus vai vir reinar. E a 54, a apostasia, né, o esfriamento de muitos aqui na Terra. Então veja esses vídeos também, né, compartilhem. Está aqui é o 8, o 32, o 41, o 42 e o 54. São os 5 vídeos. Tem mais, tem as 7 igrejas da Ásia, tem muito mais outros assuntos relacionados. Mas entre lá, né, nos vídeos e dê uma olhada. Veja que tem muita coisa que está escrito ali que já está acontecendo hoje e vai acontecer. Amém? Não esqueçam de compartilhar, tá? Não esqueçam de pôr o joinha aí, não esqueçam de se inscrever. E se tiver alguma dúvida, pergunte, manda para mim. Né? Se tiver alguma dúvida, me pergunte também. E se quiser que eu fale algo que você acha de interesse, pode também falar comigo. Né? Se você tem algo a expor, passe para mim também que eu vou expor em seu nome. Tá? Porque nós queremos unir para poder passar essa crise que está assolando o mundo todo. E ainda vai ficar pior, porque a Bíblia diz que é o princípio das dores. Então, irmãos, firme na rocha, que é Jesus, e você vai passar por isso sem maiores danos. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.